Bom dia. Bom dia. Nessa manhã tão especial, nós rogamos a Meimei, mentora da casa, que nos abençoe, e a Maria, Mãe Santíssima da Humanidade, a qual homenageamos nesse Dia das Mães. Então o tema é Mãe das Mães. Aquela era uma noite especial. No velario do infinito, as estrelas oscilavam suavemente. Era o mês de Nissan, abril, maio em Israel. Portanto, anunciava-se a primavera. Não obstante aqueles ventos frios que entravam pelas mãos das brisas, por aqueles imensos desfiladeiros, ela, Maria, aguardava a notícia de um para outro momento. A informação que ela sabia iria despedaçar o seu coração. E naquela noite especial que ela soubera da trama que estava sendo armada lá nos corredores da casa palaciana, ela rogou a Deus que tivesse misericórdia do seu filho, para diminuir a carga das suas aflições. E já era madrugada quando ela escuta batidas na porta. Abre a porta, era o jovem João, ansioso, anunciando ali para ela a notícia que ela, no fundo, estava aguardando. Disse para ela: mãe, o prenderam. E ela, então, parece que não conseguiu ouvir as últimas palavras, as últimas sílabas, começou a ficar longe e rodopiou. E não fosse João colocar as mãos, teria ela ali caído ali mesmo. Então ele aconchegou ao peito e ela então chorou, e quando despertou daquele véu que podemos dizer de lágrimas, ela olha para João e diz para João: mas qual o crime do meu filho? Do que o acusam? Insurreição. Chamam-no agora perturbador da ordem. E nesse mesmo momento ele está lá diante de Pilatos, que acaba de lavar as mãos. E isso fez permitir-lhe vir até aqui dar-lhe a notícia. Maria não conseguiu entender. Afinal, qual era o crime do seu filho? Ele apenas ensinara a lição do amor. É verdade que ele, como profeta, dissera várias vezes que a sua marcha seria a marcha do holocausto. Mas o coração de mãe sabe confiar, e ela esperava que Deus tivesse misericórdia do seu menino, porque as mães são assim, mesmo que cresce, sempre vem como menino, como pequenininho. Então de imediato ela entra na casa e retorna trazendo um pesado manto, daqueles que as mulheres de Nazaré usavam para proteger do frio da noite, e pediu então a João: João, leve-me contigo. Foi uma solicitação assinalada pelo desespero, pelo sofrimento. João era jovem, não tinha nem 18 anos, e naquele instante ele alerta Maria. Ele diz assim que seria um risco, porque ele jovem, ela mulher, sem projeção alguma na sociedade, perseguição por todo lado, não é? O que fariam eles de madrugada na rua? Mas ela impôs: leve-me contigo no lugar em que sabes que está o meu filho. E assim foram. Pelo caminho, o vento da noite anunciando aquela tristeza, e agora Maria repassa na memória os últimos acontecimentos, que naquelas mesmas ruas, na calada da noite, viu ele entrar em triunfo, quando ele entrou ali cavalgando num asno que ele mandara buscar. Como é vã, pensou a Maria, e como é mentiroso o êxito da criatura, porque ele adentrara ali há menos de uma semana, uns 5 dias, aplaudido pela população, sob exaltação, e agora ela ali caminhando por aquele mesmo lugar que ele marchara. Começou a recordar então que aquelas mulheres que acompanhavam enquanto batiam palmas, tiravam os véus para fazer de tapete na via que ele marchava. Só então Maria compreendeu
como que a criatura humana é sorriso ao se beneficiar e distância quando tem de beneficiar. E ela entende também um simbolismo que Jesus usou, que quando ele mandou buscar o asno, e que o asno por ali pisava e ele estava em cima, já era simbolicamente ele acima, como que ligando o céu e a terra. E nessas recordações, quando ela se vê, ela está diante do palácio de Caifás. Subiu mais ou menos 50 degraus, depois desce, adentra outra vez a cidade, e ele já não estava mais lá, logicamente, né? Onde ele fora sumariamente julgado pelo povo. Disseram para ela, deram informação que ele fora levado ali no cárcere, ele mesmo, na rocha viva, do lado das águas que adentravam Jerusalém, em um túnel. Era um túnel especial que havia salvado a cidade há muito tempo atrás de um sítio guerreiro. Isso há séculos, né? Mas a noite não para, ela continuava a sua marcha estrelada, e a mulher nazarena acerca-se agora da entrada da prisão, guardada por um jovem, mais jovem que seu filho. Era um legionário, a cabeça franzida, a cabeleira Júlio César, a armadura, aquela postura, e ela cerca-se desse rapaz e diz: o meu filho está encarcerado aí, deixa-me falar com ele. E o soldado, que representava o poder de César, empurrou-a. Desta feita, não deu tempo de João colocar as mãos como na porta da casa, e ela bate no filete da calçada e sai o sangue na sua face já pálida. Maria não podia entender por que razão ele estava preso. Então, ela lembrou que ele dizia sempre que a sua marcha seria do Cordeiro para o martírio. E ali Maria aguardou a noite dos desesperados. Quem já não passou por essa noite que parece que não tem fim, quando surge o sol morno, depois torna-se mais ardente durante o dia, quando ela vê triste caravana que começou a atravessar aquela estreita rua em direção ao Gólgota, aquele monte que tinha feição de caveira, que ficava ali nos muros da cidade, os muros com altura de mais ou menos 15 metros. E ela ainda não podia entender. O seu filho agora estava transfigurado, a cabeça coroada com espinhos. Aqueles espinhos, mas não eram quaisquer espinhos, eram espinhos que eram cravados de roseiras silvestres daquelas muralhas que serviam para jogar os dejetos da cidade. E agora os olhos dele arroxeados, os lábios com estranhos ritos. Disseram depois os historiadores que o tétano havia infectado o seu organismo graças àqueles espinhos contaminados que cravaram em sua cabeça. E ela não podia entender, por uma razão simples. A justiça de Roma, embora arbitrária, estabelecia que qualquer pessoa podia, como nos dias de hoje, pedir a revisão da culpa, podia, vamos dizer, reabrir o processo. À frente dessa caravana sinistra ia um legionário a cavalo, e de tempo em tempo ele gritava: se alguém achar que o condenado não tem culpa, que diga ou que se cale para sempre. Ninguém, nenhuma só voz sequer se levantava para o defender. E ela pensou onde estavam os leprosos que ele curou, os endemoniados que ele libertou da loucura, os cegos que agora viam e os surdos que escutavam as melodias da natureza. Onde estavam todos aqueles que ele ofertou na multiplicação dos pães e dos peixes? Onde estavam todos aqueles que acompanharam o seu ministério que fora público? Ele não temera a argúcia da lei, pregar assim no templo de Salomão. A sua mensagem foi levada em Cafarnaum, mas a sua mensagem era transparente, era livre, eram os locais abertos. Maria então ignorava o jeito que é a criatura humana, como dissemos antes, somente sorriso quando quer
se beneficiar. Mas ela não podia ainda acreditar, porque milhares de criaturas se beneficiaram. Mães que, como ela, viram seus filhos salvos da garra da morte. A mulher hemorraíza, aquela curada do fluxo sanguíneo, onde estava? Onde estava a viúva de Naim? Onde estavam todos aqueles que entraram triunfalmente em menos de 5 dias em Jerusalém, o aplaudindo? Então as suas reflexões eram rápidas e atormentadas. Quando ela se dá conta, ela está à frente do outeiro infamante. As traves, em forma de cruz, narram os historiadores, que pesava mais ou menos 70 quilos. Sobre os ombros daquele homem magro, Jesus pesava mais ou menos 60 quilos, tinha mais ou menos 1,75 m. E então ela vê as mulheres, sempre as mulheres ali auxiliando, né? Estavam ali Maria, a outra Maria equivocada, e João. E onde estava Simão Bar Jonas? Onde estava Tiago? Estava a Maria de Jerusalém, a Maria de Magdala e o rapaz que o amava. E ela nessas reflexões, quando então ela ouviu as marteladas que era como se fossem golpes ao seu coração de mãe, ela ouviu quando um cravo de mais ou menos 4 polegadas rasga o pulso do seu filho, penetrando fortemente aquela madeira rígida. Era como se fossem punhaladas no seu coração. Então Maria cerra os olhos e acompanha aquelas marteladas, e os gemidos surdos escapavam dos peitos pelos lábios ligeiramente entreabertos. Descerrou os olhos e viu que Jesus foi erguido como uma bandeira despedaçada ao vendaval. E quando então a cruz foi colocada naquele buraco que já havia sido aberto, ela não pôde evitar. Quando ele deu aquele gemido mais forte, resultado da asfixia da queda pulmonar, as fibras dilaceradas ao impacto do peso do corpo naquelas 2 hastes. Maria então achou que ia enlouquecer, porque era demais para o seu coração maternal ver a aflição do seu filho pendurado ao poste do martírio. Mas foi aí, nesse exato momento, que a fé, a magia da fé, fê-la recordar vários anos antes, quando ela era uma menina, lá seus 16 para 17 anos, quando ela vivia feliz na romanesca e gentil Nazaré. Nazaré até hoje tem uma fonte, a fonte central. À época as mulheres se reuniam para conversar, é de lá onde recolhiam as notícias, hoje em dia pelo WhatsApp, não é? E elas iam buscar água. E numa dessas suas idas até a fonte para buscar água, quando ela retorna, ela senta na cama e ela teve uma sensação difícil para descrever. Como é difícil descrever as coisas espirituais em linguagem humana. Mas ela teve a impressão que ela saía do corpo e que ela via se flutuar como se fosse num colchão de nuvens, enquanto ela ouvia vozes angélicas que cantavam sonatas bem ao longe, quando uma voz forte como um trovão apareceu numa luz. Ela era uma voz forte como um trovão, mas doce, como a carícia de um beijo. E falou aquele clarão de luz: Senhora, Ave Senhora, tu és cheia de graça, e a paz ao Pai Celeste, que tu sejas a mãe daquele que trará à terra a mensagem de libertação. Ela não parecia ouvir com os ouvidos da matéria, parecia um sonho, flutuando pelo pensamento além da terra. Então Maria, naquele instante, tem uma estranha sensação e evocou a palavra dos grandes profetas da Bíblia: ele virá, e quando ele chegar, a terra se reverdecerá e os espinhais se abrirão em flores. Isaías, Neemias, Osias, os grandes profetas falavam daquele Messias que traria à terra a mensagem de verdade que tornaria felizes as criaturas. Ela era apenas uma serva que descendia da casa sagrada de Davi, não acalentava anseio algum. Casara-se com José, um homem mais idoso que ela, que já era viúvo, que já tinha filhos do outro casamento,
E uma velha tradição, então, rezava que ele tinha a tarefa de preservá-la para o ministério do templo. Mas nesse momento, diante da cruz, com doces emoções, ela apenas lembra que disse: se faça na serva segundo a vontade do Senhor. E volta ao plano objetivo da vida, né? Nós espíritas diríamos, sai do trânsito. E lágrimas de emoção agora caíam dos seus olhos. Era extraordinário o que tinha acontecido. Silenciou. Mais tarde veio a gravidez, se fez aparente, narra ao esposo aquela visão extraordinária, e ele foi tomado de infinita alegria e agradeceu a Deus a honra súbita de ter no seu lar o embaixador dos céus. E ela continua ali diante da cruz com as suas lembranças, recordou-se daquela viagem pesada até Belém, né? A gravidez avançada, as tarefas do recenseamento de César. Olha, estava sem o volume. Peraí. Melhorou? Não. Melhorou. A busca da hospedaria, tudo lotado, 9º mês, né? A gravidez avançada. Ela se recordava da música que ela ouvia, só audível ao coração. Tinha na mente a presença dos animais, a modesta estrebaria, a visita dos pastores, e ela diante da cruz, lembrando daquela paisagem festiva. E aquilo dulcificava a sua alma. Lembrou da visita dos reis, o retorno a Nazaré, dos sonhos de Jesus para resguardar a criança, né, na esfinge, da viagem para o Egito. E aí ela lembra da personalidade singular do seu filho amado. Aquela criança de cabelos encaracolados, de olhar transparente como o céu de primavera, que falava palavras comedidas e que eram muitas vezes um enigma para o seu coração de mãe. Quantas vezes ela, Jesus infante, perguntava: que fazes, meu filho? Eu cuido dos negócios do meu pai. Estava nítida agora ali, quando recebeu a visita da sua prima Isabel, aquela que teve filho com a idade mais avançada, que quando seu marido Zacarias soube da notícia, ficou mudo. E lá estavam os meninos João e Jesus com 5, 6 anos e de repente desapareceram da vista das mães. Ela chama Isabel e percebe que eles estavam no monte, bem no alto, e ela observa Jesus apontando e mostrando como se fossem táticas de guerra. Naturalmente, o mestre apontava táticas do amor. E aí ela chama atenção com cuidado para que as crianças não caíssem e fala: que fazes aí, Jesus? Eu cuido dos negócios do meu pai. Teu pai é José, disse ela. E voltaram as crianças correndo para casa. E naquela noite, quando Isabel arruma as roupas, se prepara para no outro dia voltar, retornar a casa, chama Jesus, e antigamente a gente gostava de brincar na casa dos priminhos, não é? Convida Jesus para ir com o primo João. E ele, mais uma vez, fala um enigma. Profeta que era, diz: não, é necessário que João vá primeiro, eu irei depois. Então, toda a vida do seu menino foi assinalada por essas estranhas informações, por palavras parece que não ditas, até que entendeu-se o que ele queria dizer. Quando ouviu-se falar de uma voz que vinha do deserto, das bandas do Jordão, em Bet-Havara, um aval do rio que dava acesso a um túnel que tinha salvado ali a cidade de uma invasão guerreira. Ali também se reuniam viajantes para levar as notícias, os correios verbais. E ali se ouviu falar de um homem forte, de um homem viril, de barbas e cabelos desgrenhados, que se vestia com uma pele de animal, que tinha na cintura uma corda e que de tempo em tempo gritava: arrependei-vos, é chegado o terrível dia do Senhor, e quando chegar, eu não serei digno de amarrar as suas alpargas. Eu sou aquele que prega no deserto, que limpa as imperfeições com a água, né, simbolismo, claro,
mas ele irá batizar com o fogo do Espírito Santo. E se dizia que era João, que para nós, né, passou para a posterioridade como João Batista, simbologia do batismo na limpeza pelas águas, tanto que Jesus não batizou ninguém, não é? Mais tarde ela lembra que o filho a beijara e que sairia em missão, e as notícias agora vinham da Galileia, da região dos viticultores, dos pescadores. Chegavam notícias que até mesmo os demônios em fúria obedeciam o seu comando gentil. E as notícias chegavam que cegos vinham, que paralíticos agora andavam, que morféticos tinham saúde. E ela pensava no seu menino, porque as mães são assim, né? Sempre enxergam como um menino. E ela lembra agora da festa que foi em Jerusalém, Jesus lá com seus 12 anos, e que no retorno, cadê Jesus? O haviam perdido. E quando voltam, lá estava ele entre os doutores. Era o sol que amanhecia na solicitude dos chamados sábios do Sinédrio, que o interrogavam e que ele contestava sorrindo. E ela chamou Jesus assustado. Jesus, por que, né, não nos acompanhastes? Estava cuidando dos negócios do meu pai. E agora que ele havia realmente saído para cuidar dos negócios do seu pai, ela com a viuvez, ele tinha assumido a carpintaria, era responsável pelo pão de ambos, agora ela dependia de outros parentes. Mas chegava notícias a todo tempo, contaram que fazia pouco tempo, lembrava ela quando recebeu essa notícia, que ele subiu de frente ao mar num monte, e em certo ponto ele parou e da sua boca cantou o mais belo hino de amor que jamais a humanidade conheceu, o sermão das bem-aventuranças, aquele que inaugurou um código de ética que destruiu a velha ética, que se tornou uma ponte para uma era nova. Maria então exultava com as notícias de seu filho, mas agora ela estava ali, diante da cruz. Ele estava pendurado, como se fosse um trapo oscilando. Era demais para o seu coração. Nessa hora ele dá um grito mais forte e ela sai daquelas lembranças e vê um dos bandoleiros que estava ali do seu lado, porque a gente sabe que tinha 2 malfeitores ao seu lado, e um deles diz: Senhor, Senhor, lembra-te de mim quando adentrares o paraíso. E ele disse: em verdade te digo ainda hoje, estarás comigo no paraíso. E aí muitos de outra crença que não a espírita interpretam que basta se arrepender no último momento para estar lá num plano mais evoluído. Na realidade esquecem da vírgula, né? Te digo hoje, um dia estarás no paraíso. Mas naquele instante Maria viu uma mulher que chorava. Então ela esquece a própria dor, levanta-se e vai até essa mulher que estava encapuzada e diz a ela: esse homem é teu filho? A mulher move a cabeça: sim, é meu filho, é Dimas. Então, mulher, se o meu filho disse ao teu filho que concederia o paraíso, crede, porque o meu filho é o filho de Deus. Aquela mulher fechou os olhos tentando buscar nas lembranças da onde ela já ouvira aquela voz. Então ela lembrou que há muitos anos atrás, quando naquela mesma fonte onde corriam as fofocas, o seu filho havia sido acusado de ladrão. E os comentários iam, né? O ladrão, Dimas. Mas tinha uma mulher naquela fonte que conversava com o outro e que dizia assim: o meu filho disse para não apontar o dedo em direção às feridas do próximo, né? Não acusar, porque geralmente a gente acaba vendo aí o argueiro e não vê a trave no próprio olho. E aquela mulher, que era Tamar, a mãe de Dimas, amou aquela mulher desde aquele instante por ter defendido o seu filho. Então ela tira o capuz, olha para Maria e vê Maria agora não jovem como outrora, né? A idade um pouquinho mais avançada e a face macerada, pálida. As duas se abraçaram e choraram até
a hora culminante da tempestade, o grito na noite que se fez na hora terceira, agora era tudo um tropel de paixões. A morte, a descida da cruz, a emanação cadavérica, no sepulcro de José de Arimateia, ainda novo, que ele mandara cavar ali no pé do Calvário. E agora Maria recebia notícias desencontradas do seu filho. Estava na casa, lá com os amigos, onde fora a última ceia, transformada em cenáculo, e os discípulos estavam apavorados, porque Judas já tinha enveredado pelas portas do suicídio. Pedro já havia o negado. E as notícias fake news daquela época, falsas, já estavam aí rolando na rua. Foi quando ela chegou. Quando no terceiro dia ela viu chegar, o rosto todo iluminado, a outra Maria, a equivocada de Magdala. Minha mãe, eu ouvi. Ele apareceu para mim. Tiago foi o primeiro que apontou. Apareceu para ti? Se aparecesse, apareceria para sua mãe ou para João, que era o amado amigo. Tu crês que nós aceitaremos essa mentira? E então, a Maria de Magdala, ela entendeu naquele instante como é fácil pregar a virtude, mas como é difícil compreender os sofrimentos. Quer dizer, fala-se muito em reparação, mas quando a pessoa tomba, rara é a mão que vem para soerguer. E ela, por ter sido vítima de homens devassos, entendeu que trazia os pés ainda enlameados, mas que corria célere rumo à fonte pura, que é Jesus. Mas então Maria de Nazaré acerca-se de Maria de Magdala, abraça ela e diz: sim, eu creio, meu coração maternal, o coração de mãe não se engana, crê que ele apareceu a ti. E ficou feliz por ter notícias do seu filho. Quem já teve aí a partida de um filho sabe o quanto isso é importante. Nós vimos quando trouxemos o médium Orlando Noronha, que foi treinado por Chico Xavier nas psicografias no nosso lar, quando ele entregava a cartinha especial aos entes amados, mas em especial às mães, né? A emoção de ter uma notícia. Depois ela ficou sabendo outras notícias, né? Quando aqueles dois homens que demandavam Emaús, e assim por diante naquela pesca. Maria então tinha notícias do seu filho e se alegrava porque ele estava vivo. Depois foi erguida aquela casinha em Jope que recolhia os infelizes, casa do caminho. Tiago fora degolado, começou aquele martiriológico. Estevão já tinha perdido a vida pelas mãos de Saulo, aquele arbitrário do Sinédrio. Agora Maria já estava com a cabecinha branca. E João tinha saudade de Maria e Maria tinha saudade de João, porque lembravam que ao pé da cruz Jesus inaugurou a família universal. Quando disse: mãe, eis aí teu filho, filho, eis aí a tua mãe. Ela então, na sua casinha, ela recolhia os viajantes do caminho. Quando passavam ali, ela ofertava ali o pouso, ou então uma água, e contava as histórias do seu filho, as alegrias das dores, e assim por diante. Até que um dia chegou um leproso, ela acolheu esse leproso, lavou as suas feridas, colocou ele na cama, ofertou um caldo reconfortante e ali o morfético dormiu. No dia seguinte, eles, quem narra Humberto de Campos, lá no livro Boa Nova, ele, ao se despedir, diz: Senhora, vós sois a mãe de Jesus, mas sois também a mãe santíssima da humanidade. E é a partir daí que ela passa a ser chamada Mãe Santíssima da Humanidade. Então não foram os nossos irmãos católicos, como muitos dizem, todos nós de qualquer religião agora podemos chamá-la de Mãe Santíssima da Humanidade, pois foi alguém que por ela foi curado. E assim ela ouviu as perseguições, ouviu falar das perseguições de Nero, o ano trágico de 67, aquele agosto especial.
Seu coração de mulher já octogenária não suportava tantas perseguições em nome do seu filho. Por que tanto ódio para quem pregou somente o amor, aos continuadores da sua mensagem? Por que o amor provoca tanto ódio? Foi talvez nesses dias de maior amargura, de maior recordação, nostalgia, ela sentou para observar o mar ao longe, perdidas as reflexões. Aí ela fecha os olhos para lembrar melhor quando chegou um peregrino, ajoelhou-se aos seus pés e começou a conversar com ela. A voz era meiga, ela cerrou os olhos para ouvir melhor com o coração. Ele falou de esperança, de alegria, da bênção das dores, da felicidade de ser consciência cósmica. E ela começou a pensar, quem será? Todos que vinham ali vinham para pedir. Quem é o estranho que vem para dar? E onde ela ouvir aquela voz, foi nesse momento que ela reconhece. Ergueu-se, era seu filho. Ele estava abaixado. Ela viu as chagas no pulso, quis abaixar-se para abraçá-lo. E ele disse, não, não, minha mãe. Recorda-te que houve um homem em Israel chamado Matias Benafalias. Um dia, a sua mãe o repreendeu. Ia sair, para dar umas palmadinhas. Quando ela foi correr, a sandália se prendeu na esteira e ele põe as mãos para que ela não atritasse na poeira do chão. Assim faço eu, sou eu que de joelhos venho te buscar, porque tu és a Mãe Santíssima da humanidade, para que sejas no meu reino a rainha dos anjos. Maria teve o que nós chamamos de um delírio, Passam a chamar as pessoas, no outro dia ela abandona a carcaça, o corpo cansado e vê-se flutuar. Jovem, imediatamente o seu corpo espiritual, a sua veste nupcial torna-se jovem. E ela começa a flutuar, nós espíritas diríamos volitar, e então Maria compreendeu que havia se libertado da matéria, ouve cantos angélicos, cantavam hinos de louvor, e percebeu que o pensamento, olha, falar só de pensamento, o poder do pensamento, levava a ela onde ela desejasse, e ela se lembrou do Rio Jordão, lá estava ela. Nazaré, lá estava ela. E se recordou de Roma, dos que marchavam para o martírio. E repentinamente ali estava ela, diante daquela cidade esplendorosa dos Césares, as ruas movimentadas, os mármores, as liteiras, e uma atração enorme a levou ao circo máximo. Ela atravessou até o subterrâneo. Ali ela encontrou uma área infecta. Homens, mulheres, idosos, crianças e feras. Feras em jaulas próximas, mas não eram quaisquer feras. Leopardos, tigres de Bengala, leões que vieram da Ásia. Era o terror. Maria se deteve a observar ali, não sabemos precisar há quanto tempo. Lá em cima, anunciavam 150 mil espectadores. A ralé, os ociosos, mas também a nobreza, o patriciado. Os guerreiros já estavam apostos lá no circo máximo da humanidade, quando abriu-se o calabouço, e aí Maria viu aquela cena de terror, de pavor estampado nos idosos alquebrancados, nas crianças que se agarravam agora às mães, jovens, quando ela então observa uma jovem que estava pálida e estática, acerca-se daquela jovem, e diz, dá um abraço, Quantos de nós já não sentimos um abraço espiritual? Sim, porque Maria estava em espírito. E ela diz ao ouvido daquela moça, filha, canta, minha filha. A jovem estremeceu, porque não escutou com os ouvidos da terra. Parecia que percebeu na acústica da alma que aquela voz lhe pedia para cantar. Transforma, minha filha, as dores da terra em alegria dos céus. E a moça começa a balbuciar, quando então de repente estava cantando, e quando as grades foram abertas, Roma estarreceu, porque os cristãos entraram felizes, cantando alegremente.
É claro que as feras estraçalharam a todos, até a última voz. Mas naquela noite de agosto de 67 em Roma, o calor abrasador, o silêncio dos espectadores, quando uma mão grandiosa escreveu no ar: Ave Cristo, os que vão viver a vida eterna te homenageiam e te saúdam. E ela então, à frente daquela caravana de mártires, foi levando e desapareceu no velario do infinito. Uma antiga lenda narra que no Oriente, um estudioso dos astros descobriu uma novíssima. Era Maria entrando na glória do inacessível. Então nós cristãos, não importa se espírita, católico, evangélico, protestante, que é evangélico também, cristão de qualquer matiz, de qualquer igreja de fé, quando ouvirdes falar no nome de Maria, esse símbolo da maternidade, de triunfo, exultai e roga-lhe bênção, porque Maria, a Mãe Santíssima da humanidade, a rosa mística de Nazaré, será sempre a advogada dos infelizes, junto ao seu Filho e ao coração paternal de Deus. Então a gente alegra-se sobremaneira de poder homenageá-la. Ela de nada precisa das nossas homenagens, mas nós nos sentimos mais próximos e gratos, porque continua Maria com a sua tarefa hoje, socorrendo aos suicidas, né? Naqueles lugares mais difíceis, quando as suas servas que se vestem aí, quem tiver evidência, né, de um azul clarinho, trabalhando em seu nome, não conseguem adentrar naqueles lugares, nas furnas mais terríveis. Maria vai e diminui a sua própria luz para resgatar esses filhos queridos e levá-los ao amparo e ao socorro. Então, gratidão por esse dia, poder homenagear Maria, Mãe de Jesus.